Sejam bem-vindos, galera, a mais um episódio do Amigão Cast. E hoje, rapaz, hoje tem uma conversa top aqui, viu, amigão? Ah, é? Vou te falar, a gente trouxe um cara aqui que de história pra contar ele tem muito. Eu não sei se vai dar tempo dele contar todas aqui, mas a gente vai fazer muita pergunta, né? Pelo menos boa parte a gente vai arrancar dele de informação, né? É um cara que veio diretamente do Pará aqui pra Brasília nos visitar. Olha só como nós somos importantes, hein? Quase internacional. Quase internacional, quase internacional. Pois e é. hoje a gente tá recebendo aqui o Malcom. Seja bem-vindo, cara. Que alegria te Uma receber salva aqui. de palmas de nós dois pra ele. Obrigado. Muito bom. Obrigado. É muito mais que eu mereço, muito mais que eu mereço. Boa noite. Boa noite, Mal. Cara, antes de qualquer coisa, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E eu também já quero explicar que, olha, o Malcom tem uma esposa com um nome diferente, É né? verdade. Que a gente vai falar daqui a pouco. E também tem um filho com nome fácil. É verdade. Mas, se vocês ouvirem barulho de bebê, alguém gritando alguma coisa, ou é a Lady ou é o filho dele, que a gente vai falar o nome dele daqui a pouco, viu? É. Então, são esses dois aí. Então já fica esperto. É já. mais provável que seja da Leiriane, É só mais já pra próximo, começar, Lady. de Quer cara. ver, Lady? Manda um oi pro pessoal aí, Lady. Oi, galera. Tá vendo? Malcom, vamos lá, amigo. Fome, né? Com fome, os dois fazem barulho. Exatamente. Lady e o Zezé, né? Nossa. Malcom, se você pudesse se descrever ou contar a sua história, tipo assim, em 40 segundos, o que você diria pra gente sobre quem é o Malcom? Cara, o Malcom, antes de tudo, eu gosto de começar dizendo que o Malcom é crente. Antes de tudo. Tipo assim, o Malcom foi um crente que jogou futebol, o Malcom é um crente que é policial. Calma aí, tu já jogou futebol, então? Joguei futebol profissional. Já começamos por aí. Vamos já chamar começamos pra por nossa aí. pelada, então. Pelada não, que ele é crente, né? Pra nossa Exatamente. vestida. Boa, gostei. Muito boa, na Obrigado. verdade. E eu já imaginei ela vestida com saia jeans até É lá embaixo. verdade. Desculpa, Malcom, pode continuar. Cara, o Malcom é um crente, um cara que tá aqui pra basicamente servir as pessoas, né? Eu sempre gostei de servir as pessoas. Eu gosto de fazer amigos, de ajudar as pessoas, de alegrar as pessoas. Então é isso, eu sou um cara que simplesmente eu me vejo como um cristão de passagem aqui com uma missão pra cumprir, né, nessa terra. Massa. Poxa, que legal, cara. Daí ele já falou duas coisas importantes, que é, ele é um ex-jogador de futebol e ele também é crente. Sim. Eu vou puxar o crente, tu puxa o jogador de futebol daqui a pouco, pode ser? Então, Fechou? Pra mim, ok. Diz pra mim, por favor, então, Malcom, na sua opinião, o que é um crente? Cara, um crente é aquele que crê, né? Só que crer, a gente pensa que é acreditar, né? Mas acreditar não é o suficiente, né? Crer é confiar. Então eu sou um cara extremamente confiante naquilo que eu acredito. Então as duas partes do crer estão nelas. Então eu sou eu confio muito naquilo que eu acredito. Naquilo que eu acredito que Jesus veio a morrer por nós, que Ele pagou o preço pelos nossos pecados, que nós podemos confiar que Ele tem algo para nós na eternidade preparado já. Então, crendo nisso, confiando nisso, acreditando nisso, eu acho que nós conseguimos viver como os crentes nessa terra. Que legal, excelente. amigão. E, puxando isso que você falou, amigão, como é que é essa história com Jesus, Malcom? Como é que começou isso? E aí, vocês se conheceram, exato, né? exato. É. E aí você pode falar Cara. também de onde você nasceu, da sua cidade. Porque assim, a gente vai chegar no final, que é hoje a tua história de vida, que é muito emocionante, muito legal, de superação, que a gente tem esse objetivo aqui no Amigão Cast, né, amigão? Mas eu queria saber como é que foi esse início, né? Cara, Da onde o Malcom veio, como é que Malcom conheceu a Jesus, como é que foi A história isso? da minha conversão é muito atípica, mas é muito Jesus mostrando que ele é muito poderoso, né? Eu nasci no Maranhão, Uhum. morei no Maranhão a minha infância, adolescência, na cidade de Bacabal. E Não é possível! Nós temos um amigo E é que se meu chama... amigo. Você conhece também, né? Conhece. Sim, Eu achei que só existia ele nessa cidade. Eu respeito. Aí agora tem outro também. e a gente era da mesma igreja, eu e o Fábio éramos da mesma igreja. Sério? Mas, tipo assim, eu fui criado num lar católico, eu era pais católicos, estudei num colégio católico, eu só tinha uma tia crente, todo mundo tem aquela tia crente da Assembleia de Deus, né? Canta no coral, do círculo de oração. Nesse momento a Leire tá ali confirmando que É ela também verdade. tem uma tia, né, Leire? É, Leria. Essa aí. Ei, Leria, E calma aí que eu Jazinho tinha tua essa tia. crente, né? Aí eu era católico e aos 13 anos, cara. Eu tinha alguns amigos que tinham começado a ir pra igreja evangélica, que me convidavam às vezes e eu só sabia, assim, que era diferente, não sabia nem o que era. Cara, mas vocês não vão acreditar. No carnaval de 2009, a minha avó sempre trabalhou no carnaval, na barraquinha vendendo comida, e a gente ia pra ver os shows, ver o pessoal cantando e tal. Na cidade de São Luís Gonzaga, que é do lado de Bacabal, que é ao lado de Bacabal. E no carnaval eu tava lá e tal,
brincando com meus primos, ó, vendo minha avó trabalhar, eu tinha 13 Mas anos. isso, só uma pergunta complementar. Sua família toda veio de berço católico, nesse caso. E Isso, vocês também. no Exceto caso. a tia, né? Exceto a tia. Exceto a minha tia, Sim, que era sim, crente. E, cara, nesse carnaval... Tu tava lá no pula, brincando com seus eu tava primos? brincando com meus primos, assim, pô, com 13 anos. Aham, Pelo menos sim. na minha época, com 13 anos, você não fazia Sim, muita coisa. sim, né? sim, Você sim. brincava, corria e beleza. E jogava bola, né? No seu jogava caso. viu? bola. E eu lembro muito bem que tava no auge daquela canção, Noites Traiçoeiras. E o cara lá, e era uma banda de axé, só que não era assim, era... E ainda se vier, Noites Traiçoeiras. Saquei. Olha aí, ó, olha aí. Cara, O cara é cantor E também, cantor você viu, também. né? é uma das minhas missões. E, cara, o cara começou a cantar e eu me senti tocado no meio do carnaval, pô. Com 13 anos. Meu Era um adolescente Deus, no meio com do a carnaval, música. Com essa música. Caraca, tipo assim, Deus usou um cara que no meio do carnaval que tocava axé pra cantar uma música pra tocar no teu coração. Com certeza, é exatamente Caraca, isso. velho. E Que foi cabuloso, exatamente. Que E massa. eu acho que, pô, nem sei se estava no repertório, mas acho que Deus colocou no repertório só pra tocar no meu coração. Aí, E ele já tava tocando músicas cristãs ou ele tocou ela? Foi só essa perdida lá, perdida entre aspas, Tipo assim. assim, eu Você acho vê como Deus tem seus processos, né, cara? Que Caraca. loucura. no meio do carnaval eu olhei assim, eu refleti na música, eu quero ser crente. Eu pensei justamente isso, porque eu falo, eu sou crente. E você com 13 anos Com teve 13 anos eu pensei isso, cara, eu quero ser Caramba, crente. que massa. Aí eu logo fui pra casa também, saí dali. Quando nós voltamos pra nossa cidade que nós morávamos, que era Bacabal, eu fui com um amigo meu e falei assim, eu quero ir na tua igreja, cara, eu quero começar a ser crente. O cara falou, vamos, pô. Aí comecei, isso foi num culto, dia 1º de março de 2009, foi o dia que eu aceitei o chamado e aceitei. Caramba, que legal. Que bem. Aí de lá E você pra tinha cá- 13 anos? Tinha 13 anos, hoje eu tenho 28 e lá pra cá são 15 anos, cara. Olha que massa, cara. Que massa, que massa isso. Posso fazer uma pergunta? Sim. Claro, eu tô aqui pra fazer pergunta essa mesmo. Foi só por uma questão de oficialidade, enfim. E como é que a tua família reagiu quando você disse, com 13 anos, quero ser crente? Porque todo mundo era católico, né? Todo mundo era católico. Assim, um católico mais tradicional era o meu pai. Meu pai era um católico bem tradicional. Meu pai faleceu em 2016. E meu pai era muito católico, né? Meu pai era bem tradicional, daqueles que sexta-feira santa ele não tomava banho, não pegava em dinheiro. Ele era o dia... Era risca mesmo, assim. Era- né? E Com a aí- Leiriane não pode ter isso, amigão. Porque ela não pega em dinheiro? De dinheiro. E isso não rola com ela. Com ela agora é só pix. Ela, esse esquema de Semana Santa, eu acho que é por isso que ela nunca seguiu a religião à risca, né? Ah, entendi. Porque esse negócio de não pegar dinheiro com ela é meio complicado. Porque tem dinheiro em cima da mesa, ela já é meu já, não é não, Leiriane? Por algum, É ou não é, Leiriane? por algum motivo, meu pai não tomava banho sexta-feira santa antes das 6 horas, né? Mas isso aí hoje em dia ficou normal, né? Aham. Não tomar banho até 6 horas da tarde. Mas enfim, meu pai, ele foi o que, assim, conversou comigo, mas se eu sabia o que estava fazendo, e com 13 anos, com certeza, eu não sabia o que estava fazendo. Mas eu fui conhecendo Jesus pouco a pouco, né? Sorte que eu tinha um outro primo também, um primo mais distante, né? De segundo, terceiro grau, que era dessa igreja, que é a mesma igreja do Fábio. O Fábio já estava lá, por sinal. Que legal. E eu comecei a frequentar, comecei a conhecer a Jesus, comecei a ler a Bíblia, comecei a ter intimidade com Deus. E eu vi que, pô, não dá pra explicar, cara. Porque eu não sabia, literalmente, não sabia o que estava fazendo. E fui chamado por Jesus e não consegui dizer não. Eu sou calvinista, e um dos pontos do calvinismo é esse, que a graça é irresistível. Quando a graça... Quando Te Jesus alcança, quer te né? chamar, cara, ele vai te É alcançar. verdade. Você não tem como dizer não. Massa. Foi o que aconteceu com Paulo, né? Que eu não precisei ficar cego, mas enfim. E nem Sim, cair do sim, cavalo. sim. Nem cair do cavalo. E o que eu acho legal na tua história é que foi um processo meio que... apesar de ser natural, amigão, foi um processo que a gente não foi normal, né? Imagina, o cara tava cantando axé de outros ritmos, E do aí nada... de repente... Não, e Então, já- eu acho- imagina alguém chegar e falar assim, quando é que você se tornou crente? Ah, que eu fui na igreja. E você não, tinha um irmão pregando lá na praça. Exato. E você não, foi no carnaval. Um show de axé, tá ligado? Um show de axé no carnaval. Desse jeito. Não faz sentido. Cara, de Deus mesmo, porque não tem Deus. explicação, não tem explicação. E aí, avançando um pouquinho mais, com 13 anos você aceitou Jesus e tudo mais, hoje você não tá mais morando em Bacabal, correto? Não, hoje O não. que na sua trajetória te fez sair lá do Maranhão? E isso entra muitas coisas, né? muitas E o coisas. futebol talvez entra nesse processo, né? Com certeza, porque, cara, hoje eu não entendo. Porque hoje as pessoas dessa idade são diferentes. Mas eu saí de casa aos 14 anos com a confiança dos meus pais. Caramba. Eu fui chamado para jogar num time paulista de Jundiaí.
no interior de São Paulo. Só pra situar então, você morava em Bacabal. Isso. Com 14 anos já te viram, te fizeram um Isso. convite pra você jogar futebol profissionalmente na sua idade ali. Ou, lá em São ou- Paulo. ou você jogava em outro time lá, Não, na lá verdade, no foi uma Maranhão, não? Foi uma peneira que acontecia, né? Na Ah, verdade, sei. Só eu pra tinha uma explicar escolinha. pro pessoal que tá assistindo, Malco, pra quem não sabe, e aí a nossa geração de hoje, querido, não sabe o que é isso, né? Sabe que é uma peneira. Não, que é a peneira. Às vezes você acha que peneira é pra coar o leite na sua casa, querido. Pode ser também. Pode ser também. Pode ser pra coar também ali a farinha, né? Algumas pode ser também. Mas peneira no futebol é quando um jovem jogador ele ia participar de uma seleção dentro de um time, de um clube de futebol. E aí, caso os olheiros gostassem desse jogador, ele entrava. Se não, era dispensado. Então isso Que era foi o peneira. caso do Malcolm. Do Malcolm. O Malcolm tava jogando lá num jogo de peneira, a galera gostou dele e te convidou ele pra levar lá pra São Não, Paulo. amigão, só pra constar, não era um jogo de peneira, amigão. Não era jogo de peneira, Não. não? O pessoal não tava com as peneiras na mão, não? Então explica aí, Malcolm, eu acho que eu não entendi bem, não. Mas o Samuel explicou muito bem. Samuel, como sempre. Existe um olheiro vinculado a esse clube, Paulista de Jundiaí, e ele garimpava, assim... Pô, agora eu vou ter que ser um pouco... Não literalmente, né? Ele um pouco selecionava menos ali os que Não, se você destacavam. garimpava talentos. entendi. Não quero vou colocar como... Não, mas Não, tu tem que se falar você assim, passou é porque porque você jogava se eu e o muito. Samuel tivéssemos no mesmo jogo, a gente era substituído, eu nem saía do banco. Só pra você ter uma noção. Mas foi assim, ele selecionava jovens atletas assim pelo Brasil e ele foi em Bacabal, assim. Eu jogava numa escolinha, o nome da escolinha era inclusive Corinthians Bacabalense. Ah, sim. E você tinha quantos anos, Malco? Tinha 14 anos. Tinha acabado de aceitar a Cristo. Olha aí. Foi um ano depois, assim. Sim. Bateu um ano e meio depois, aconteceu. E tudo bem. E eu fui pra Jundiaí, pro interior de São Paulo, com 14 anos, cara. E cheguei lá pro Sub-15, né, ali no começo de 2010. E fiquei lá, pô, minha adolescência até os 16 para 17 anos. Calma, então tu ficou no Paulista Jundiaí, vivendo lá sozinho, sem seus pais, Sem correto? 12 anos. Você vinha visitar, claro, final do Eu ano. visitava 2 vezes por ano meus Sei. pais e tinha outros atletas lá, né, juntos. Era uma molecada, assim, Sei. era um alojamento. A gente, lá em Jundiaí, embaixo do estádio tem vários quartos, assim, então a gente tinha tudo, tinha escola, tinha café, almoço, Ah, janta, legal, tipo que assim, massa, eles cara. tinham serviço com psicólogo, eles tinham Sei. serviço com assistente social, então era Nossa, um tinha clube toda uma muito sério. estrutura ali. Tinha pra- toda uma Que estrutura. massa. É importante você falar isso, Malcolm, porque a gente vê, não sei, amigão, você já viu histórias de que a realidade de alguns Isso. clubes do Brasil não são essa, Não né? era essa. Que Então, geralmente a galera passava fome a gente recebia mesmo até e tal. uma ajuda de custo, cara. Eu Ah, que recebia legal, 120 cara. reais por mês. Olha isso. Paz do Caraca, céu. 120 reais com 14 anos, sobrava dinheiro no final do mês. Total, até porque naquela época não é o mundo atual de Não, hoje. e não era 120 reais pra você quebrar coco. Era pra você jogar bola, cara. Exatamente. Tipo assim, você Não. faria de graça se fosse Faria de, necessário. faria de graça e, tipo assim, eu não tinha com o que gastar 120 reais. Uhum. Porque, pô, minha comida era lá, lavava roupa, fazia Escola tudo lá, e tudo escola, mais. tudo lá. Eu não tinha com o que gastar 120 eu gastava. Sim. E Mal, como Lanchando. é que foi essa adaptação, assim, de ficar longe dos teus pais, longe da tua família? Na verdade, Jundiaí, eu não sei se era uma cidade mais do interior, como é Bacabal, ou se ela tem um Não. clima de cidade Jundiaí grande. é um pouco não. Jundiaí é bem maior, o clima é bem diferente, né? Jundiaí, o clima é parecido com aqui até, um clima meio louco, meio temperado. Mas, cara, eu acho que eu tava muito encantado com tudo. Uhum. Porque eu não me lembro de sofrer de saudade de casa. Não me lembro. Tipo assim, você tava tão entretido ali, tava trabalhando focado. Pra você era a realização de um Pô, eu sonho, tava né? me divertindo muito, cara. Tava realizando um sonho. Tipo assim, claro que eu sentia falta de algumas coisas, meus amigos de infância, Sim. dos meus pais. Mas. Carnaval. Eu não. Desculpa, eu dizer. Aí ele já Carnaval tinha não, aceitado, né? exato, Tinha aceitado a Do gente. retiro. No retiro da igreja. Mas, cara, primeiro que eu fui recebido como família na igreja também, uma família que eu tenho muitos amigos até hoje, que é a Igreja Batista Memorial de Jundiaí. Que legal. Aí, e também, pô, eu tava muito, muito encantado com tudo Sei, aquilo. Era sei. uma vida assim, pô, Bacabal tem 100 mil pessoas, eu era o único de Bacabal lá. Claro que tinha outras pessoas lá. Sim, Pô, sim. mas uma galera da minha Sim. idade queria aquela oportunidade, cara. E assim, só interrompendo, Malcolm, sobre essa questão de Jundiaí, então você ficou lá de 2014 a 2016, no caso. Eu fiquei lá, não, 2010, pô. Ah, 2010? 2010, Tu ficou de 2010 a 2016? 2011 e 2012. 12. Nossa, Não. da onde eu tirei 2016, hein?
Tô viajando aqui, não. 2010, 2011, eu fui embora no comecinho de 2012. Ah, tu foi embora de Jundiaí. Fui embora de Jundiaí porque eu fui contratado por outro time. Aí foi Olha onde só. eu fiz Olha aí, você tá vendo? outros 2 anos de base, que foi no Grêmio de Porto Alegre. Grêmio de Porto Alegre. Isso. Que massa. Olha E o mais isso. legal é que ele saiu do calor de Bacabal, foi lá pro frio de Porto Alegre. Rapaz. Mas- Aí que com 16 anos, assim, eu fui pra Porto Alegre pra jogar no Grêmio, pro Sub-17. Fiquei no Grêmio em 2012, 2013. Conta pra gente, qual que era a posição ali do time, do time, a questão tática? Você jogava aonde ali? Eu jogava de zagueiro, sempre joguei de zagueiro. Aham. Sempre fui muito maior do que os colegas da minha Aham, idade. sei. né? Até Deu hoje eu- pra ver? é, Exato, Deu exato. pra Sempre tive ver? um porte físico avantajado e tinha Pra muita dividir, vantagem disputar a física. bola Sim. e tal. Então, por você, eu não era o mais talentoso, mas eu tinha um bom físico. Eu Sim. tenho até hoje um bom físico Sim. e minha esposa fala, né, que eu tenho um bom físico. Não, ela deve falar mesmo. É verdade. Com certeza. A minha Mas- também fala, amigão, eu que eu tenho um diria bom que- físico. O que você acha? Ah, Samuel, você tá mais pra um bom químico, viu? Porque pra físico aí, não. Mas Malco, só pra complementar essa parte do futebol, você foi pro Grêmio, né? Fui pro Grêmio. E aí, eu sei que você passou por vários outros times, mas só esse gap, porque a gente pegou, amigão, ele ali, tendo a experiência dele com Cristo, antes dessa passagem pelo futebol. E a minha pergunta é, como é que é ser esse cristão nesse meio? Porque é um meio muito corrupto, né, cara? Cara, na verdade, assim, Ou não? é um meio muito religioso. Você pode ver que, pô, todo jogador de futebol É verdade, tem uma tatuagem é verdade. religiosa. Tem uma Ou então cruz. faz o sinal da cruz. Quando né? entra no campo, vai lá e não sei o que lá. É um dá meio, uma muito, brígida é um e meio tal. muito religioso. Então, tipo assim, as pessoas querem crer em alguma coisa, cara. Tipo assim, no meio do futebol é isso, só que as pessoas, como no resto do mundo, a vantagem lá é que as pessoas não são tão céticas. As pessoas realmente são religiosas no meio do futebol. É muito difícil um jogador de futebol que seja ateu. Aham, sei. Quase todos são religiosos. Até porque, desculpa te interromper, depois que chuta a bola, fala assim, Deus abençoe, É. Deus abençoe. A bola fazendo a justamente curva, por Deus, isso. Deus, Deus. Justamente por isso, porque no Brasil, pra jogar futebol, meu amigo, você tem que ter fé, ainda mais Aham. em clubes do Tem interior. que ter talento, fé e sorte. Tem um Isso, pouquinho de sorte. cada um ali. E, enfim, era um meio que a gente sempre, tipo assim, Porto Alegre tinha uma iniciativa de Atletas de Cristo. Todo lugar que você vai achar um apoio espiritual com um colega de time que também é Ah, que cristão. legal, cara. Que legal. E tipo assim, só que é muito o que me incomoda ainda no meio do futebol. Muitas vezes ainda a gente tem que tirar do jogador essa ideia que ele pode usar Deus, sabe? Uhum. De que, tipo assim, o jogador de futebol brasileiro, ele é muito religioso, mas ele gosta muito de festa. Então, tipo, essa mistura que não dá pra entender. Até que ponto o cara é cristão, mas eu posso fazer tudo. Na hora de entrar em campo, Deus. Por isso que eu falo, Jesus, é um é meio minha muito vida. religioso, porque, tipo assim, as pessoas têm fé, tipo Aham. assim, acreditam, mas principalmente no momento difícil. Quando teu time tá perdendo, meu filho, aí tu entra no vestiário, antes do jogo, os caras estão vindo lá, Aline Barros, Fernandinho. O time tá ganhando? Não. Quando o time tá E ganhando... quando joga à Kika, noite, a Kika, música da desce. noite, traiçoeira, Quando o time tá... É incrível, cara. Quando o time tá perdendo, você entra no vestiário assim, os caras estão vindo altos louvores, tá ligado? Mas quando o time tá ganhando, é o forró, sertanejo, funk, tudo enquanto. Ou seja, né? Na tristeza, Então, tipo assim, Deus me ajuda. aquele ditado, Isso é o que me no time que incomoda. tá perdendo tem que mexer. É verdade, né? é A música verdade, tá- é verdade. Na verdade, nessa época, pô, se fosse assim, era melhor perder. Porque É verdade. perdendo as pessoas É verdade. Então, lembravam próximo de de Deus. Deus, pelo Mas menos, eu acho que é um pouco o que acontece na nossa vida, né, cara? A gente é muito tentado a buscar Deus só nas dificuldades. cara. Exatamente. Na bonança, a Na pessoa bonança a gente esquece. esquece Sim, que é Jesus está no verdade. barco. Quando o barco começa a balançar, vixe, Jesus está dormindo lá, deixa eu Faz chamar todo sentido, ele. Malcolm. Sim. E também tem um outro fator, né? Por exemplo, no seu caso, você começou a jogar futebol muito cedo, esteve distante da família assim muito cedo, e eu imagino que ter se encontrado com Deus e ter firmado ali a base da tua fé, o teu relacionamento com Deus, pode também ter feito muita diferença. Porque como o Samuel estava falando, muitos jogadores, muitos atletas, além de ter um salário, além de ter uma visibilidade, muitos deles não têm uma base para tomar boas decisões, verdade, né? é verdade. Às vezes se envolvem com bebida, com droga, com prostituição, ou sexo, Cara, enfim. e eu vou te falar, no Paulista Jundiaí não, porque era um time de interior, então as coisas eram mais... Os recursos eram mais escassos, né? Mas quando eu fui pro Grêmio, eu fui ganhando, pra minha idade, muito bem, né? Tipo, eu lembro que na época eu ganhava igual meu pai. Desculpa Caraca, a pergunta, a Leire quer saber quanto que era em média, assim, Pô, só pra com ter noção. 16 anos eu ganhava R$2.000, com 17 eu mudei pra Caraca. R$3.000.
Tipo assim, Olha, Leiria. lembrando que eu não tinha Você com tá o que ouvindo isso? gastar. Leiria, às vezes o que tá faltando pra um ano você... antes era 120. Então, É, tipo assim, não. pulou muito, entendeu? Isso, tipo, foi de 1000%. 120 pra 2000. Às vezes o que tá faltando pra Leiriane é virar jogadora de futebol, você Pois não é, acha? quando tiver uma peneira, você avisa que nós vamos botar a Leirane pra jogar futebol lá, viu? Então, Você nem e, pra onde é que vai. Você pode ser goleira, mas amiga. não é muito difícil, não. Se eu Meu joguei é qualquer grande. um. Olha só, jogou a gente lá pra trás agora, Samuel, que nós tentamos e a gente não consegue. é verdade. Mas, enfim, cara. Pois é, pô. E eu não era o mais bem pago do meu time. Tinha uma galera. Tipo assim, isso 2013, 2012, ganhar R$2.000 com 16 anos, sem ter com o que gastar. E na época, pô, eu lembro que meu pai me dava muita bronca, porque meu pai nunca administrou meu dinheiro. Ele sempre disse assim: você vai administrar, você vai aprender. E eu não tinha o que fazer, não tinha, pô. Não tinha filho, não tinha nada, eu só tinha eu e eu gastava todo o meu salário, cara. Sério? Sério, Então, e, Malcolm? tipo assim, eu não guardava dinheiro, porque eu pensei, mês que vem tem mais, sabe? Então, eu gastava com besteira, cara. Pô, eu ia no cinema, pô, eu era muito estúpido, né? 16 anos é a idade de fazer estupidez. Eu lembro que uma vez eu fui no shopping, procurar uma capinha pro meu celular, comprei a capinha, aí na loja eu andei mais tipo 20 minutos, comprei outra capinha e joguei aquela capinha que eu tinha comprado primeiro no lixo. Não, você tá de brincadeira, é sério isso? Joguei R$20 no lixo, cara. Eu doida pra uma capinha. Joguei R$20 no lixo, mas eu tinha 16 anos, né? E pra realidade que eu 3 mil vim, total, cara. pra realidade que eu vim, pô, eu ganhava muito bem. Malcolm, pra gente avançar um pouco, né, Deixa eu só fazer uma pergunta do futebol. Eu também, você também tem vou. futebol? É, Ah, sobre então vamos futebol. manter então. É só avançar um pouco nesse sentido. Eu sei que você tem muita história pra contar do futebol, mas existe essa questão de quem tem dinheiro no futebol é beneficiado porque o cara tem mais contato? Ou isso não existe? O cara tem que ter talento mesmo? Tipo assim, talento todo. Tipo assim, no Brasil chove talento. Talento todo mundo tem. Só que existe alguns momentos que algumas decisões são. Por exemplo, decisão do empresário. O pessoal fala muito do empresário, assim, mas o empresário ele tem uma profissão de colocar os jogadores dele em clubes, em boas posições. Até porque se o jogador é bem sucedido, ele Isso. também ganha com isso, Sim. né? E Mal? existem empresários melhores do que outros, sei como existem, pô, em todo meio. E existem empresários que conseguem empregar jogadores muito melhor do que o outro empresário. Existe isso. Pô, sei. todo mundo sabe. Então, existem empresários. Por exemplo, eu via empresários que tinham, pô, sei lá, 6 jogadores no Corinthians. É Entendi, máfia, sei. mas pô, o cara é um bom empresário, cara. Os Sim. jogadores eles têm talento, aí, pô, começa a questionar, mas fulano não tem tanto talento, não tem tanto. Mas, pô, Então às vezes não é o dinheiro, é o empresário, não é né? dinheiro, é um empresário, cara. Tipo assim. E é muito difícil, você tem que ser muito diferenciado pra conseguir vencer no futebol sem ter um bom empresário. Uhum. Assim. Ou seja, só o talento não é suficiente pra poder te fazer escalar em mas times. o que o e talento tudo vai mais. te fazer é ter Visibilidade. oferta de bons empresários. Quanto mais talentoso, melhor os empresários vão querer trabalhar com você. Cara, massa, esses bastidores Entendeu? de futebol é massa. Amigão, Mas- você ia falar alguma coisa sobre futebol? Eu tenho uma pergunta. Nas suas andanças ali e tal, você chegou até o Sub-17, você jogou futebol até que idade? Até o profissional. Eu saí do Grêmio no meu primeiro ano de sub-20, eu saí do Grêmio com 17. Então você pra ficou 18. 2 anos no Grêmio. Fiquei 2 anos no Grêmio e voltei pro Valentim de Jair. Como foi conviver com frio? Rápido assim. Pô, Você não tá no frio não agora? Samuel, quando Não, tu não é sente isso. frio, tu bota um Mas pouco de ar aí, eu Samuel. tô falando ele Não, porque porque eu sou maranhense, exato, pô, ele foi eu sou acostumado no maranhense. calor. Ah, tá. Leiriane, pra você tudo é muito fácil, né, Leiriane? Eu vou te botar no frio pra tu falar, essa resposta. Essa resposta aí. Mas pô, experiência com frio, a pior experiência com frio que eu tive no sul foi em Gramado, cara. A gente jogou em Gramado, tava 2 graus com chuva. Meu Deus. Eu não senti os meus pés, eu não conseguia falar porque aqui congelou, sabe? Tipo assim, acabou o jogo, ninguém precisava tomar banho porque ninguém suou. Caraca. Cara, foi muito frio. Foi o maior frio que eu senti. Mas o frio depois você resolve. Você entra ali, Aham. se agasalha e vai. Mas, pô. Deve ter toda aquela preparação, um aquecimento, Sim. tem que fazer alongamentos. Pô, mas nesse dia eu lembro que por nada adiantou, cara. Eu não sentia meus pés congelaram. Tinha chovido, Sim. então, tipo assim, Umedeceu, molhava né? o pé e eu não sentia, pô. Batia na bola assim sem sentir o pé. E Caraca. Só pela noção. não conseguia ficar parado, você não Sei. ficar parado, porque senão você não consegue, cara. E a pessoa todo mundo com a boca congelada. Imagina a comunicação. Mas eu sou muito da praia, cara.
Pô, não gosto de. Não gosto. Sim, Não sim. sou um melhor cara frio, chegado calorzão. no frio, não. Prefiro calor. E jogando no profissional, você chegou a jogar contra grandes times? Tipo, você falou que foi pra São Paulo, né? Voltou pra São Paulo. Não, depois do Grêmio você voltou pra Paulista. Voltei Jundiaí? no Paulista, aí eu já saí da categoria de base e subi pro profissional. No Paulista, né? 2003, no Mas você Paulista. voltou e por quê? O Paulista te contratou de novo? Eu voltei porque eu fui emprestado. Ah, e sei. no final do empréstimo, o Grêmio tinha que desembolsar um valor que achou que não. Compra, sei. Que preferiu não me comprar e me devolveu. Quando eu voltei, eu subi profissional, joguei o Paulistão em 2014 alguns jogos, joguei contra o Palmeiras, joguei contra o Bragantino, joguei 5 jogos naquele campeonato. E depois eu continuei no Paulista, aí eu comecei a rodar. Eu fui, falando rápido, fui para Penapolense Uhum. para jogar o próximo Paulistão. Depois eu voltei para o Maranhão, joguei um tempo no Imperatriz, que nós jogamos a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil. Uhum. Aí eu voltei para São Paulo, pro Grêmio Osasco. Depois eu fui pra Coreia do Sul, fiquei 6 meses na Coreia do Sul. Caraca, Emprestado véi! também. Olha isso aí. E- Coreia do Sul. Não, eu imagino ele assistindo Dorama agora, velho. Mas Não, como é que foi, dorama como é que não, foi mas isso, K-pop mal? é massa. Isso aí, isso aí K-pop, acho que tem que o pausar. K-pop. Mas como é que foi? Como é que foi isso? Tipo assim, como é que é sair do Brasil e de repente você tá na Coreia do Sul? Cara, surgiu a proposta, tipo assim, por meio do empresário também, ó. Tô precisando mandar um zagueiro pra Coreia sábado. Isso era, quarta-feira. Caraca, velho. E aí? Que aí E tu já era profissional e era tal? profissional. Eu falei, pô, eu tinha 20. Naquela semana acho que eu fiz 21 anos. E, Malcolm, chegando lá, como é que você se comunicava com a galera? Cara, eu falo inglês, né? E, tipo assim. Legal. Eu. Aí, já Agora, resolveu, não, já. calma aí. Para. Agora nós... Ei, Leiriane. Leiriane, isso aqui foi olho gordo teu, Leiriane. Calma. Pode deixar, Malcolm. Calma. O clima tá meio seco aqui em Brasília, é pra ajudar na umidade. Foi mal, galera. Fica tranquilo. Tá de boa, tá de boa. Saudade da Como é que Coreia. fala em inglês? Eu derrubei a água. I just dropped my water cup. Foi só um Eita, teste, você viu, né? moleque, você viu, Ele você fala viu, né, mesmo. moleque? Ou ele Não, não, rolou não. muito bem, porque a gente não sabe nada, ou ele falou bem. Mas como é que foi? Como é que... Agora... Sim, mas assim, se você vai pra Coreia e fica em Seul, falar inglês não Rapidinho. adianta. Pega um paninho pra Não, gente. deixa, Samuel. Vou derramar um pouquinho também aqui, ó. Derrama a tua também. Para não deixar o convidado sem graça, Samuel. Desculpa. Não, relaxa. Isso aqui Isso aqui é a coisa acontece. mais Isso normal. acontece. Quando não é o convidado, é o Samuel que derrama. Minha esposa tá aqui, ela sabe que isso aqui é muito normal. Pô, mas tipo assim, como qualquer país, você vem de fora falando inglês pra Brasília, você acha gente pra conversar. Mas eu fui pra uma cidade que era uma cidade pequena, fui pra Chungju, pequena, de 250, 300 mil habitantes. Mas que já era maior que Bacabal. já. Mas tipo assim, era muito raro. Uma cidade que é muito idosa, então era muito raro as pessoas falarem inglês. Porque quem fala inglês na Coreia, assim como acho que no Brasil, são os mais jovens. Os mais velhos meio que, pô, não pegaram essa época de globalização, sabe? Então eu falava assim, quando eu achava. E era muito engraçado. Tinha uma coisa na Coreia que era muito engraçada. Porque você tá num país como a Coreia, que, tipo assim, etnicamente são todos parecidos. Quando você vê um estrangeiro, você sabe que o cara é estrangeiro. E o pessoal deve ficar tudo te olhando, assim. E ainda Sim, mais, sim. eu imagino que você em estatura devia ser maior Isso. que a maioria lá e Isso. tal. Agora você imagina numa cidade pequena, onde não tem tantos estrangeiros. Os estrangeiros que moravam na cidade que eu morava eram professores de inglês. Porque na Coreia, pelo menos na época que eu fui, pra você ser professor de inglês, você tinha que ser nativo. Então, tipo assim, tinha alguns nativos que iam lá pra darem aula. Enfim, mas era muito engraçado, porque, eu via, sei lá, na hora que eu vi um sul-africano, a 1 quilômetro a gente começava a se olhar, tipo assim, caraca, um novo amigo, sabe? Caramba. Alguém que vai me entender. No teu time, a maioria era coreano? Eram todos coreanos, exceto eu, um outro brasileiro que foi, que é o Rafael Ratão, tá tendo Bahia agora. Ele tá no Bahia? Tá, Que massa, tá cara. jogando no Brasil. Vocês conversam ainda, não? A gente conversou da última vez que a gente conversou, Ele foi vai dar ano pro casamento passado. dele. Não foi. Assim como o Samuel, ele não foi. Assim como o Samuel, ele não foi pro meu casamento. Calma aí, rapidão. Foi proposital isso, Liliane? Foi Que proposital, história é essa? Liliane? Quer dizer que o Samuel não foi no teu casamento? É isso mesmo, Cara, Malcolm? o Samuel é das pessoas que eu tenho o maior carinho na minha vida. Não, e deixando bem claro, além de amigo do Samuel, existe um grau de parentesco com vocês. Existe? O Samuel é primo da minha esposa, cara. Eles Caraca. cresceram juntos. Tá E vendo? ele não foi no casamento. E ele da não prima. foi no meu casamento. Não, e o pior, Ai, meu Samuel, Deus. explica pra ele por que você não foi pro casamento, Samuel. Eu não vou lembrar. Eu acho que eu tava trabalhando. Mas eu tava trabalhando. Bom, foi de trabalho. Com certeza foi trabalho. Cara, foi sábado à noite, cara. Não, mas até chegar lá. Vamos pular de assunto que o Samuel tá ficando vermelho. Corta isso aí, Liriane. Vamos voltar. Então tu jogou com o Ratão lá. Joguei com o Ratão.
enfim, e tinha um marfinense também no meu time. Caramba. Só que era muito engraçado, porque o Ratão não falava inglês, né? Aí tu ajudava... Hoje ele tá, pô, ele passou na Ucrânia, acho que hoje ele fala francês, que ele morou 2 anos na França, Sim. enfim. Mas ele não falava inglês, então ele era por meio de mímica que ele se comunicava, cara. E o marfinense falava inglês, e a gente conversava inglês, se comunicava e tal. Uhum. Mas, e aí, enfim, cara, e, tipo assim, quando você vê um estrangeiro na rua, pô, você é amigo desse Chamava cara. atenção. Aí conheci canadense, sul-africano, americano, acho que um australiano, só que a gente não ficou amigo porque eu não sabia, não entendia o inglês dele. Então, Era diferente. Então você tem um amigo não, cara, não te entendo. Mas aí você ficou 6 meses por quê? Era um empréstimo Era também? um empréstimo também. E da mesma forma, no final do contrato, existia uma negociação que envolvia valores, que eram valores altos. E o clube achou por bem, não vamos investir isso. Tá, não. mas você gostou de jogar lá? Foi legal? Gostei, o clube Cultura é boa? Uma cultura ótima, um país confortável, seguro. É um país onde você vê criança com o celular na rua e ninguém toma, sabe? A Coreia do Sul onde tem um ditador, não? Não, é Coreia do É do norte, é do sim. norte. Tá Tô precisando sabendo assistir... legal, tô sabendo legal. Tá precisando assistir uns doramas, hein, Samuel? Tá precisando assistir uns Um doramas. país maravilhoso, cara. Naquela época, em 2013, já tinha Wi-Fi na rua onde você ia. Ah, que legal. E a alimentação? Como é que era? Porque eu imagino que, assim, bem é que diferente entra do a que a gente tá vantagem. acostumado. Eu tinha amigos que foram pra lá e falaram assim, pô, Malcolm, traz na mala feijão, porque aqui você não vai conseguir comer as comidas. Só que os caras não me conheciam, meu amigo. Eu não tenho algo que eu conheça que eu não coma. Então, pra mim, foi muito fácil. Pra quem tem, assim... Facilidade de se adaptar, né? pra quem é adaptável, pra quem tem um paladar que aceita as coisas, é muito bom, cara. Pô, lá eles comem muito porco e muito frango, porque a carne de boi ela é muito mais cara. Então, eu comi muito peixe, porco e frango lá. E era bom, só que era muito apimentado. Quem não gosta de pimenta não pode ir pra Coreia. Porque... E Malco, uma pergunta que talvez não tenha nada a ver com isso agora. Mas como é que você aprendeu a falar inglês o quê? Nesse esquema do futebol? Cara, eu aprendi a falar inglês meio que sozinho, com música, com I have série. it também. Entendeu? Samuel, dá uma palhinha da sua inglês pro Malcolm. I have seen the road salary. Deu pra entender alguma coisa? Não? Desculpa, Balca, isso aqui The books às on vezes the table. acontece. Ele ainda tá... Coitado. Ele tem que voltar pra Fisk, né? Pra Wisdom E minha dele. prima tá aqui me julgando já. É impressionante. Mas, pô, eu aprendi a falar inglês meio que me expondo, jogando videogame, tá ligado? Tipo assim. Sempre é, né? O Keito também, aqui, é o rei do videogame. Não, aqui. o problema é que eu não era nem bom no videogame, nem sou bom no inglês. Jogando videogame, sei lá, vendo série, ouvindo música. Então foi bem autodidata foi mesmo. Bem autodidata. E a escola, né, cara? A escola tinha Sim. inglês. O verbo to be eu aprendi todo na escola. Eu achava que eu chamava de verbo tobé quando era É porque verdade, Não é. peguei, não. Mas pra gente avançar um pouquinho aqui na tua história. Voltou lá da Coreia. Isso. Atualmente, você continua jogando futebol? Não, cara, hoje eu sou policial. Olha Então, só. opa, Samuel, ele é que- policial, Samuel. Como é que pode isso, né? E a pergunta que fica, como é que saiu do futebol, ou da Coreia do futebol pra policial? Eu tenho uma sugestão. Eu acho que ele via provavelmente algum juiz que roubava, ele falou, vou resolver esse problema. Virei policial. No mínimo, Samuel, no mínimo. Eu também acho que foi Mas isso. conta essa história pra gente. Como é que foi essa virada de cara? Em que momento você falou, não quero mais ser jogador de futebol, vou pra outra carreira, vou ser policial? Conta Sim. pra gente essa É, transição. e só uma pergunta, Alco, antes de ir. Depois você voltou, você ainda jogou mais quanto tempo? Eu joguei. Ah, boa pergunta. Eu fui em 2016, ainda joguei em 2017 e 2018. Sei. Joguei mais 2 anos. E em qual clube? Joguei no Olímpia, no interior de Aham. São Paulo, a Série 3. Depois eu tive aí eu machuquei o joelho, voltei e joguei no Olímpia de novo e na Francana. Sei. Aí eu desci para Francana foi o último. Foi o último. E você tinha mais ou menos quantos anos? Tinha 23 anos. 23 anos. É. Massa. Desculpa a pergunta. Hoje você tá com quantos anos? Hoje eu tô com 28. 28. Ah, então isso é recente. Tipo, 5 anos atrás. sim. Que massa, que massa. E, pô, o pessoal pergunta, por que você parou? Mas, cara, eu não fiquei rico. Pra você jogar futebol no Brasil ainda, você tem que ficar rico. Porque Pra valer a pena, né? você vai jogar até os 35. Tipo assim, tem uma galera ainda que joga essas divisões menores, assim, eu joguei, pô. Só que era uma carreira que eu não queria pra mim, porque você fica rodando em divisão menor, quando Claro. você passa dificuldade, você Sim. não construiu alguma coisa, e tipo assim, pô, posso ser injusto com muita gente que tá jogando hoje, mas no Brasil, pra você ter uma carreira assim, que você tenha segurança financeira, é Série A, Série B e, pô, uma parte da Série C. Uhum.
Senão você para e tem que fazer outra coisa da vida. Ou seja, tá jogando, tá recebendo. Isso. E fora do Brasil. E fora do Brasil. Que fora do Brasil também é a chance que quem tiver de ir tem que ir. Porque Na Coreia você ganhava bem normal. na Coreia eu ganhava bem, cara. Eu ganhava $2.000 na época. Então, Caraca. tipo assim. Aí Nossa. dependendo do desempenho era 3 às vezes. Então, Uhum, por sim. $3.000 pra Sim. mim era muita coisa. Batia muito pênalti? Não, cara, eu era zagueiro. Cara. Não, eu sei, mas eu tô falando assim, tinha um tipo, ratão lá. disputa de pênalti, por exemplo. Não, eu só joguei o coreano. O coreano é pontos corridos. Ah, A gente não saquei. jogou E então, só pra voltar Vamos voltar. aqui, eu quero saber de onde tu tirou da cabeça assim, falou, cara, Você vou policial largar a rodoviário carreira de federal. futebol, vou ser policial. Como é que foi isso Cara, daí? tipo, pô, meu irmão é policial, meu irmão. E ele sempre, depois que eu parei, falou assim: pô, faz um curso pra PM. E eu nunca tive vontade de ser militar, cara. Porque o militarismo, eu admiro muito o militarismo, eu acho, pô, necessário, só que não é pra mim. Não era um regimento que eu gostaria de seguir. E, enfim, eu comecei a estudar, parei, comecei a faculdade de Direito. E comecei a prestar concurso público. Ou seja, só te interrompendo, você não necessariamente largou um pra ir pro outro. Você largou o futebol, tinha certeza que não queria futebol, e aí você encontrou a polícia no meio do caminho, digamos ali. Isso, que eu comecei a estudar e comecei a estudar para concurso. Só que eu não fazia concurso policial. Porque, pô, eu queria outras carreiras. Eu valorizava mais outras carreiras. Fazia concurso mais para tribunais e tal. Só que teve um momento no meio da pandemia, 2021, que saiu ao mesmo tempo, assim, 2 editais, por muito bons. Que é o da PRF e o da PF. Aí eu falei assim, pô, vou estudar por esses concursos. Como eu sei que eu não vou passar, vou fazer os dois. Porque, tipo assim, Olha Experiência, né? Como eu sei que eu não vou passar. foi assim, pô, porque eram 300 mil para 1.500 vagas. Aham. Era muita gente. Como eu sei que eu não vou passar, vou fazer os dois. Assim, no próximo eu escolho um e faço para passar. Passei nos dois. Tá vendo aí? E coisa de Deus, né? Com certeza foi de Deus. Não, eu imagino que, sei lá, pergunta de conhecimentos gerais. Quais são as 3 carnes mais consumidas na Coreia do Sul? Ai, isso aqui eu sei. Isso aqui eu tenho toda... Cara, que incrível. Você passou nos... E você pode escolher PF ou PRF. Isso, eu tive que fazer a escolha. Aí. Só que tem um problema. Eu achei que não ia passar. Então, são 2 concursos de nível superior. Aham. E eu passei, assim, nas primeiras colocações. E eu não tinha nível superior, porque eu tava no meio da faculdade. Eita, Caramba. e aí? E aí eu tive que correr eu fiz um curso menor, um curso de um tecnólogo, para ter o diploma mais rápido. Pra estar habilitado a assumir Pra o cargo, tá habilitado, né? Mas ainda assim atrasou, assim, por 10 meses, porque eu não fui pra turma que eu fui chamado. Eu só fui pra outra por causa do diploma, mas enfim, consegui. No final Mas a tua escolha primeira foi PF ou PRF de cara? Cara, quando eu fiz a prova eu queria muito a PF. Depois que eu passei eu falei assim, cara, eu acho que eu vou pra PRF. Aham. E tipo assim, como eu tinha um problema do diploma, no meio que a PF, o cronograma ficou bem certinho pra mim. Tanto que eu me formei, consegui o diploma no meio do curso da PRF. Que Tipo massa. assim, então eu concluía o ensino superior lá. E enfim, Cara, E outra escolher coisa de PRF. Deus, né? Sim, Tipo assim, total, encaixou certinho. que achou certinho. Pô, aí eu fiz o meu curso da PRF no ano passado, tá com 1 ano, só sou novinho na polícia. E aí comecei a trabalhar, cara. E tipo assim, pô, me apaixonei, cara. Sim. E só abrindo Sim. parênteses, pra falar em estou novinho, esse barulho que nós estamos ouvindo é de quem? Fala pra quem não está Meu vendo. herdeiro, cara. E como é que é o nome do seu herdeiro, José Malcolm? Antônio. Mais Meu conhecido como? herdeiro. Zezé. Zezé. Neném dos Incríveis. E essa voz também que está ali junto com o Zezé, de quem A é? minha linda esposa Daphne. Manda um oi aí, por favor, Daphna. Que foi muito importante. Nós começamos a namorar. Pô, nós namoramos à distância, cara, Daphne. A Daphne morava no interior do Pará. E na época eu morava em Penápolis, eu tava na Penapolense. Como é que vocês conheceram? Na internet, no grupo de estudos bíblicos, mano. Olha aí. Enquanto algumas pessoas, que eu não vou falar quem, Keitson, com essas pessoas no Tinder. No Tinder? Exato. Ele conheceu a esposa dele num grupo de estudo bíblico. No Olha que Facebook, legal. cara, No acredita? Facebook. Olha isso. Cara, que história massa. Aí nós começamos. tudo- Tirando pra quê? Samuel, Não, Leiriane. Leiriane, se você se acusou, o problema é seu. O Isso- problema é seu. Pra mim. O problema é seu se você se acusou, Leiriane. e sabe o que é o mais legal de tudo? É que o Zezé
ele é fruto daquele cara que cantou aquela música lá no carnaval. É verdade. Porque se você não tivesse convertido, não tivesse conhecido Jesus ali, ter feito É toda essa verdade. trajetória, cara, qual a chance de você Belíssima encontrar a Dáfna Belíssima dentro de um analogia. grupo de estudo Pô, bíblico, eles né? moravam a 3.000 quilômetros de distância um do outro. Belíssima Tipo assim, analogia. Cara, Perfeito. cabuloso. E Deus é incrível, assim, Deus pra ligar usa os até o pontos, axé, né? cara. Até o carnaval Deus No usa. carnaval, pô. Mas que legal, Malco. Malco, nesse teu pouco tempo de policial, cara, rodoviária federal, me explica um pouco pra galera o que um policial rodoviário faz. Cara, a gente faz patrulhamento, né? A gente faz, fica de forma ostensiva nas rodovias brasileiras. Então a gente atende acidentes, a gente fiscaliza trânsito, a gente faz meio que tudo que acontece na BR, a gente cuida, né? A gente fiscaliza trânsito, a gente combate os crimes que acontecem nas rodovias, os mais diversos crimes. Pergunta de leigo. O PRF, o Policial Rodoviário Federal, ele tem porte de arma? Tem, a gente Tem. trabalha armado. A gente é polícia normal. A gente chama polícia, só que nossa área de atuação são nas rodovias. Então a gente cuida das BRs brasileiras. Saquei. Então, por mais que a gente esteja com um efetivo hoje precisando de mais gente, mas a gente está bem presente aí no Brasilzão afora aí, cara. Posso Na usar maioria uma das pergunta? BRs. Sim. Manda ver, Por favor, Leiriane. Fala alto, Leiroca. Deixa eu voltar a câmera pra você. Não, pecado. Vira. Você já cogitou participar daquele programa de TV que tem? Cara, não é cogitar, porque Não dá mais eu não nada. trabalho... Mas tem? Existe? Existe. De verdade? É que tipo assim, existe muito mais. Né? Rapidinho, Mas- antes de você responder, explica. Que programa de TV é esse que ela tá comentando? Tem um documentário na Discovery que é Operação Fronteira Brasil, que mostra o trabalho da PRF nas fronteiras. Que é basicamente combate a contrabando e tráfico de drogas. Esses cigarros que a galera entra no Brasil. A galera que vai pro Paraguai, Samuel, Sim, fala que quer trazer as coisas ali de mulamba, né? entendi. Caraca, entendi. e tipo assim, os caras são muito criativos, velho. Muito criativos. Os caras E eu queria saber como é que vocês conseguem. Não, é incrível. Eles sabem que tem coisa lá. Tem um faro, Tipo né? assim, tem um monte de gente passando, mas eles sabem quem tá É. no negócio. É engraçado. Teve uma vez que eu assisti que o cara. Eu não sei como é que é o nome daquele negócio do carro. Ele escondeu dentro Tipo do. para-choque? Tipo, no dentro do para-choque. Que Eu loucura, falei, como é velho. que eles sabiam que tava lá dentro? Se eu te contar, eu vou ter que te matar. Não conta não que ela tem mais por episódio favor. pra editar aqui, viu? Não faça isso não. Não, brincadeira, mas a gente, tipo assim, a gente tem nossos métodos. A gente é muito bem treinado pra Pra saber. perceber coisas assim. Só que eu imagino também que você não escolhe participar desse programa. Provavelmente o Não, programa acontece numa região, acontece existe um nas convite fronteiras. e tal. Nas fronteiras do Brasil, onde mais se aprende drogas. A fronteira com Bolívia, com Peru, com Colômbia, com esses quando se fala de contrabando, com Paraguai, com Argentina, que são as rotas, porque o Brasil ele é estrategicamente posicionado para passar droga para levar para a Europa. Porque a gente tem ali os produtores de droga do nosso Sim. lado, né? Peru, Colômbia, Paraguai, e que levam para a Europa. Só que existe um Brasil no meio. O Brasil é a ponte ali, né? E no Brasil passa pelas BRs. Então, tipo assim, existe. A gente sabe que passa muita coisa, tem muita coisa que a gente não consegue, porque a gente não consegue ter sucesso em tudo. Mas nas rodovias e nos aeroportos brasileiros existem. Pô, os caras são muito bem treinados. Muito bem treinados. Já que você respondeu uma pergunta da nossa ouvinte, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para outra ouvinte, se você me permite. Posso, Dáfna? Dáfna, como é que é ser esposa de um policial? Me conta. Cara, posso responder por ela antes? Por favor. Ele já Antes- tá. Meu esposo de Antes de ela ser policial. esposa de policial, ela era policial antes de eu ser. Então você foi enquadrado, então, antes de. Que É massa. uma família de policiais. Você já era policial antes, Dáfna. Quando que nós massa. estávamos noivos, a Dáfna começou a trabalhar na Polícia Civil do Pará, ela é escrivã de polícia lá. E ela falou, pô, a Dáfna... No Pará, tipo, você falou que tá trabalhando no Pará É. hoje na PRF. E ela é da PC do Pará. Isso, por isso que eu fui pra lá, por isso que eu escolhi o Pará. Caraca, Pra que ficar- massa. E tipo assim, Aquele que fala, para! E depois a Daphna vem dar a entrevista dela aqui, amigão. Ó, o Eles convite vão tá voltar. levantado, viu? mas assim, a Dáfna é a pessoa mais importante que eu conheci na minha vida. Oh. Solta, Leiriane, por favor, música romântica, Leiriane. Música pro do casal. Titanic. Ela cantando. A minha vida antes de conhecer a Dáfna era uma e, pô, muitas das decisões que eu tomei muito por questão familiar também. Por exemplo, claro. pô, ia deixar minha esposa no Pará, ia ficar jogando futebol aí pelo Brasil. É verdade. Seria complicado, Ia ser né? muito complicado. Então, pô, eu falei assim, cara,
eu vou... Sim. Prefiro me estabilizar em um lugar, que até hoje eu não consegui me estabilizar em um lugar, mas eu vou conseguir. sim. Mas eu prefiro me estabilizar em um lugar assim pra ficar perto da minha família, Que criar legal, meus cara, filhos. que legal. Cara, que massa, E, que história. e que Mal, história eu não sei, linda. amigão, se você tem mais noção do que eu, se a gente já tá terminando, provavelmente sim. Já estamos quase finalizando já. Mas uma pergunta assim pra gente. Faz mais uma, eu faço mais uma Tá e a bom. gente encerra, pode ser? Que nesse seu tempo de policial, quanto tempo você já tem de policial? Vou fazer um ano. Um ano. Vem, cara, eu faço um ano. Que de mais assim interessante, algo bizarro ou interessante Ou você já viu? curiosa. Ou curiosa, você já viu nesse tempo de policial? Cara, eu acho que... Que você possa falar, que a gente, Claro. que a gente quer se manter vivo depois do Exato, episódio. exatamente. Só pra deixar claro. Tipo assim, eu trabalho numa região, eu trabalho dentro da Amazônia, né? Uhum. Eu trabalho em Itaituba, no Pará, que é uma região assim, que é uma região onde tem muito garimpo, muita extração de madeira sim. legal. E é um Já, pedaço- os e é um- diamantes, Leiriane. Você gosta dessas coisas, né, Leiriane? Diamante, então tá... O forte lá é ouro, cara. O forte lá é ouro. E tipo assim, é uma região do Brasil que quando a gente sai do curso, a gente não pensa assim. Tem muita coisa que acontece lá que a gente não é preparado pra enfrentar. Sim. Tipo assim, pô, você tá lá, eu tô lá na rodovia, passa um cara sem capacete numa moto sem placa. O que acontece lá? E tipo assim, pô, aí eu vou parar, pela lei eu tenho que agir de uma certa forma, eu tenho que tomar os procedimentos legais. Aí eu paro esse senhor, eu falo assim, pô, o senhor tá vindo de onde? O senhor tá indo pra onde? Não, eu tô vindo de casa, tô indo pra roça lá, eu consegui ali um lote pra eu limpar, Sei. pra capinar, e eu vou lá, porque com esse dinheiro é que eu vou alimentar minha família Que essa louco, semana. né? Olha isso. Aí o que você faz nessa hora? Você- Você como cristão, né? Se você obedece a lei, você se Como compadece. cristão, como militar, né? Como Como policial. como e- servidor público, como Como policial. E tipo assim, o que eu faço, cara? Tipo assim, eu aplico a lei com esse cara, eu faço o quê? Tipo assim, são realidades que eu não trabalho em grandes centros, não trabalho em regiões metropolitanas, que tem outros desafios. Mas o nosso desafio na nossa região que a gente trabalha é meio que esse, sabe? É entender que a gente está lá como policial para garantir a segurança, mas a gente não tá para ser carrasco das pessoas. cara. Vocês A não gente são tá- os malvados da história, É né? tipo assim, eu nem sei se eu posso falar isso, porque isso até é até uma infração disciplinar você deixar e aplicar a lei, mas cara, como é que você vai fazer? Você vai Às vezes tem que ter bom senso, né? Às vezes você tem que ter humanidade. E é uma região do Brasil onde o Estado chega às vezes muito como punitivo e chega pouco com a mão amiga, sabe? Sim. Chega muito com o braço forte, chega muito pouco com a mão amiga. Então, tipo assim, a gente tem um papel meio que social lá, a gente dá palestras. E a gente já deu palestra lá sobre exploração sexual, porque existem também nas estradas brasileiras. A gente já deu palestra sobre segurança no trânsito, porque as pessoas têm que entender que a gente está ali para ensinar. Então a gente chega primeiro com a educação também, a gente faz projetos de educação. Olha, pessoal, a importância disso é isso, a importância do cinto de segurança, a importância de um capacete, a importância de uma... Vocês estão ouvindo o Zezé ali que tá concordando com o pai, viu? A importância de uma... Policial também. A importância de uma habilitação, a gente tem que ensinar para as pessoas, porque de fato, tipo assim, pô, tem lugares lá que para você tirar habilitação, você tem que viajar 2 horas, cara. Você tem que ir para Caraca. outra cidade, porque lá onde É nessa tipo cidade inviável, assim. não tem né? habilitação. E como é que eu vou cobrar? Tipo assim, pô, o cara tem que trabalhar todo dia. Como é que ele vai tirar um mês viajando 2 horas, Sim. 1 hora para ir, 1 hora para voltar, para tirar a habilitação Sim, dele, cara? Como é sim. que eu, assim, então a gente, claro que a gente não faz vista grossa para tudo. Mas a gente chega com a educação primeiro, a gente ensina as pessoas, a gente tem um papel social. Porque não é uma região como o Brasil, onde as pessoas sabem, tipo assim, tem acesso a tudo, sabe? Sim. A gente, E isso, Mal, que é legal, amigão, porque isso é ser Jesus, né, cara? Pois é. Isso é ser pois Jesus. E Jesus Você aqui na... exercendo uma função que muitas vezes as pessoas vêm com medo, mas ali você tá uma função de educar também, claro, aplicar a lei, mas também entendendo que aquilo ali pode contribuir muito com o testemunho dele como cristão. Pega uma história bíblica daquela mulher que ia ser apedrejada, Sim, né? E que sim. Jesus era o cara que podia jogar pedra na mulher. E ele vai ali, educa, ensina e Exato. faz um papel muito mais humano do que necessariamente Exatamente, só cumprir a lei, exatamente, assim, né? exatamente. Ele não foi injusto, ele não feriu nenhuma regra, mas ele ensinou antes de corrigir, né? e esse é um papel que a gente faz que muitas vezes as pessoas não veem, sabe? Porque ninguém gosta de sofrer uma abordagem policial, ninguém Sim. gosta, tipo assim, de ser fiscalizado, de ali, pô, seu carro tá com isso irregular, seu carro tá com pneu ruim, ninguém gosta de ser punido, ninguém gosta de ser fiscalizado.
Mas a gente tem um papel a cumprir de Sim, garantir, sim, é verdade. além de garantir a segurança viária, no sentido de prevenir acidentes, que a gente atende acidente todo dia, cara. Infelizmente, lá onde eu trabalho, a rodovia, a BR é conhecida como corredor da morte. Caramba. De tanto acidente que tem. Então a gente vê muita coisa que a gente tem que ensinar para as pessoas. Olha, cara, isso aqui não é pro meu prazer, isso aqui eu não faço isso aqui por gosto pessoal, eu faço isso aqui para te ajudar, para que a sua vida seja preservada, pro seu bem. Cara, Malcolm, o tempo passou que a gente nem percebeu. A tua história é uma história linda. Que, assim, olhando de fora, dá pra ver que Deus ligou esse ponto aqui, esse ponto ali, esse ponto ali. Tipo, a sua história é incrível. E pra finalizar, a minha pergunta pra você, na verdade, é um pedido. Que é o seguinte, gostaria de pedir o seguinte. Que você, com base em tudo que você viveu, com a tua experiência com Deus, com tudo que você já passou, se você pudesse falar para as pessoas que estão nos assistindo hoje, com base na tua experiência, o que você pode ensinar a elas, seja lá o que elas estiverem passando, qual mensagem você poderia passar para elas? Cara, eu acho que a principal mensagem que eu aprendi com o meu testemunho é que Deus está no controle. Deus, ele está no controle. Eu creio muito que nada ocorre na nossa vida, nada acontece sem a permissão, sem a vontade de Deus estar sendo executada. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Deus, ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Então, não há nada que ocorra conosco que Deus não esteja no controle. Eu tive uma experiência recente que há 2 semanas, hoje faz 15 dias, quer dizer, que eu infartei. Que eu infartei, cara. Caraca! Eu infartei. Eu que pratico esporte, eu sou jovem e tal. Eu infartei, cara. Eu tava no curso da PF, né? Eu tava fazendo o curso da PF para no final decidir se eu ia permanecer na PRF ou se eu ia mudar pra PF. Caramba! E no meio do curso, cara, e foi em repouso. Eu tinha feito atividade física várias vezes. E em repouso, assim, eu comecei a ter um aperto no peito. Com esse aperto, eu procurei lá o serviço médico, fui muito bem atendido na Polícia Federal, me encaminharam para o hospital, fiquei no hospital, fiz exames, e quando a dor passou, que eu estava pronto para ir para casa, a enfermeira chegou e me falou: você não vai para casa não, porque segundo seus exames você teve foi um infarto. Caramba! Olha isso. Cara, eu infartei, bicho. Aí fiquei 10 dias internado no hospital, assim, sob observação, não senti mais nada. Mas, foi só, digamos assim, um susto naquele momento? Foi só um susto, mas eu fiz mais exames, viu que eu tinha um trombo ali no coração, que eu precisava tomar uma medicação. E eu acabei saindo do curso. Vou permanecer na PRF mesmo, não vou para a Polícia Federal, por mais que seja um órgão assim, que ainda quero fazer que eu ainda quero fazer parte um dia, mas eu vou tentar voltar outra vez. Mas, cara, eu infartei, bicho. Tipo assim, como é que... E Deus eu não sei porquê, não sei como, não tem causa explicada ainda, além do trombo, mas a gente não sabe o que fez... Ocasionou isso. Mas hoje eu não sei porquê, mas eu só acredito que Deus está no controle. Deus, ele quer me ensinar algo sobre isso. E ele nem precisa me explicar, eu nem preciso saber. Você confia nele, né? Eu confio nele. Que foi a primeira pergunta que nós fizemos, né? Você é crente porque você confia em alguém que, no caso, é em Jesus. Então, e eu, tipo assim, ele não precisa me explicar, eu não preciso saber, eu só confio que a direção dele é melhor, que os caminhos dele são os melhores. Caraca, velho. Que história massa, Samuel. Que história massa. Pessoal, vocês que chegaram até aqui assistindo o nosso episódio, comenta aqui embaixo, deixa uma mensagem pro Malcolm. Se isso de alguma maneira te tocou, se você tem alguma assimilaridade aí, nem que seja com futebol, com a Coreia, com dorama, com o Pará, com a polícia. Se você tá fugindo da polícia, Paulista do Jundiaí, se você torce pro Grêmio de Porto Alegre, se você tem 4 anos de carteira de habilitação vencida, né, Malcolm? Igual alguém aqui que já enquadrou. Depois do episódio, se você já foi parado pelo Malcolm aí nas 10 da vida. E Samu, Malcolm, é isso, cara. O Amigão Cast aqui, a ideia dele é bater um papo com pessoas normais e que tem histórias extraordinárias, e a gente possa passar essas mensagens mais à frente. Agradeço muito o seu convite. A gente que deu o convite, né? Eu agradeço muito por ter recebido o convite. Toca aqui. Cara, obrigado. Foi um prazer conhecer um pouco mais sobre a sua história. Todo meu, cara. De verdade. Quando tiver novidades na história, tá convidado a voltar também. Fique à vontade, tá bom? Amigão, e pra finalizar, eu conheço o Malcolm já, né? Como você falou, ele é esposo da minha prima, mas eu saio daqui hoje edificado, cara. Porque, assim, tem muitas coisas que ele contou que eu não sabia. Então, assim, saio hoje edificado de verdade. E eu espero que você também aí em casa, onde você estiver,
seja abençoado, edificado também, cara. Entenda, os seus sonhos podem ser realizados por Deus, mas quando Deus diz não, é porque Ele tem o melhor pra você E também. Ele tá no controle, né? É Deus verdade, tá no controle. Ele tá no Malcolm, controle. pra gente finalizar, olha pra essa câmera aqui e diz pra galera o seguinte, como é que eles podem te encontrar? Qual que é o teu, por exemplo, teu Instagram e tal, pra galera poder te marcar Cara, lá? eu sou uma pessoa comum. Eu tenho um Instagram que é Malcolm __. Malcolm é MALCON. E só. Às vezes, quando eu viajo, eu posto foto. Mas, tipo assim, me sigam, vocês vão ver só quando eu estiver viajando. Às vezes, se você tiver beleza. alguma dúvida, pessoal, perguntar, pô, eu queria ter um sonho de entrar na policial, carreira policial. Pergunta lá, o Malcolm pode te Quero orientar passar em na várias peneira coisas. de futebol. Exatamente, quero passar na peneira de futebol. Então, Exatamente. qualquer ajuda que as pessoas estiverem precisando, que eu possa ajudar, podem me procurar que... Ou então estudo bíblico, né? Se É tiver uma verdade, dúvida sobre a fé e tudo novidade mais. sobre estudo Vai bíblico. ser- Como vai ser um conquistar uma prazer. esposa linda É também, eu verdade. posso dar. Aí fica a dica pra algumas pessoas, Malcolm, né? Que às vezes o Tinder não é o melhor lugar, né? Às Cara, vezes não dá é, pra... não é, Dá não pra é, encontrar não é. outros lugares, Existem né? lugares melhores. Existe, É né? verdade. Mas Mas galera, eu nem vou falar o nome da pessoa, não. Deixa não eu fala falar. não, deixa. Se você acha que o Samuel tá falando com a Leire, marca aqui embaixo. Tá? Galera, esse foi mais um episódio Do Amigão Cast. É isso E aí. aguarde que no próximo episódio promete. Promete, hein? Não sei quem vai ser, mas promete. De cara já promete. Promete. Chama Provete. Promete, aprovete. Eita, é uma boa Será? ideia, viu? Uma boa Será? ideia. É verdade. Galera, lembra aqui embaixo de seguir o nosso canal, de comentar aqui embaixo, de dar um like. Se der vontade de dar dislike, dá dislike, mas não dá. Dá like se der dislike. O importante é você passar um feedback pra gente. Esse é um projeto que eu e o Samuel fazemos com muito amor pra poder edificar pessoas assim como você. E compartilhe o nosso canal com outras pessoas. Compartilhe essa conversa com o Malcolm hoje com outras pessoas. Porque a nossa ideia é essa. É a partir de histórias com pessoas comuns que têm histórias extraordinárias, Isso né? eu gostei, a gente vai começar a fazer isso aí. Pessoas comuns com histórias Exatamente. extraordinárias para poder tocar aí a sua vida. Não é isso, É Samuel? verdade, o seu coração, né? É isso aí. Então, galera, um abraço para vocês. Ficamos por aqui. Até o próximo. Até a viu? próxima. Tchau, tchau, Leila. Dá tchau